O Jair Bolsonaro foi acordado na última quarta-feira com uma visitinha especial da Polícia Federal com um mandado de busca e apreensão, que inclusive prendeu o celular dele e o da Michelle por uma acusação de fraude na carteira de vacinação. Nessa mesma operação, foi preso o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do Bolsonaro, e também o secretário de governo de Duque de Caxias. Outros militares e ajudantes do governo, políticos do Rio de Janeiro, foram alvos de mandados de busca e apreensão e tudo mais. Por quê? Qual foi a fraude? Vamos entender isso aí, que é importante, porque é muita informação que vai e que vem, e às vezes o essencial passa batido. O Bolsonaro, depois de perder a eleição, ele foi fugir para os Estados Unidos para não passar a faixa para o Lula. Todo mundo se lembra, dia 28 de dezembro, ele foi para a Flórida, para Orlando, para Miami, mas tinha um problema. Para ele entrar nos Estados Unidos, como ele não tinha compromisso oficial como presidente da República, dia 28 de dezembro, quem ia receber ele lá, né? Pelo amor de Deus, o cara já era pária, mesmo quando ele era presidente e tal. Depois, 28 de dezembro, já perdeu, o Lula preparando para a posse, ele precisaria demonstrar a vacinação de Covid-19, né? Comprovar que foi vacinado contra a Covid. Como ele trabalhou contra a vacina, construiu esse discurso, dizia que virava jacaré, ele não podia vacinar, pelo menos oficialmente. Aí falsificaram a sua carteira de vacinação e de pessoas próximas manualmente numa cidade de Goiás e botaram no sistema de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde o prefeito e o secretário de governo que fez a operação eram aliados do Bolsonaro. Sabe aquelas coisas? É coisa de corrupção miliciana. A gente tem dito isso e disse durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Mas vamos lá, vamos falsificar, bota ali, conversa com o outro. Esse é bem o estilo da forma de operar do bolsonarismo. Mas aí já surgiu um primeiro problema, porque o lote de vacina que estava lá na carteirinha falsificada, não era do Rio de Janeiro. Aí o sistema do SUS não aceitou. Aí tiveram que botar um outro lote de vacina do Rio de Janeiro, uma pataquada atrás da outra. Acho que a crença deles é que isso ia passar desapercebido, que a casa não ia cair. Pois é, caiu. Tanto é que quando surgiu essa questão da fraude no sistema do SUS, o próprio ministro da CGU do Bolsonaro, Wagner Rosário, mandou abrir uma investigação. Porque acho que nem ele, um ministro bolsonarista, imaginou que ia chegar tão longe esse absurdo. E há indícios fortes de que o Bolsonaro não só sabia da operação fraudulenta, como foi quem deu a ordem. E o coronel Cid foi ali quem fez a limpeza, a articulação, passou o pano e por aí vai. Daí que veio a operação da Polícia Federal, que prendeu o coronel Cid, prendeu o secretário de governo de Duque de Caxias e apreendeu o celular do Bolsonaro e da Michelle para poder ter informações se eles estavam envolvidos ou não. Aliás, falando do coronel Cid, quando o coronel Cid foi preso, foi também apreendido o celular dele. E aí? Uma coisa leva a outra. O que tinha lá no celular do coronel Cid? Troca de mensagens que foram divulgadas amplamente na quinta-feira pela CNN. A Daniela Lima leu as mensagens na televisão em que o coronel Cid trocava mensagens com outras figuras, programando o golpe pouco antes do Natal do ano passado, propondo uma GLO com prisão do Alexandre de Moraes, tudo ali. Escrito, um roteirinho de golpe no celular do cara. Golpe por Zap Zap. O primeiro da história. Impressionante. Isso estava lá no celular apreendido do coronel Cid. Ou seja, as evidências só vão complicando a vida do Bolsonaro. Se a gente olhar nesse caso da carteira de vacinação, que pode parecer, as pessoas olham, pô, mas foi lá, fez a operação por alterar a carteira de vacinação. Primeiro, vamos lá, gente. Estamos falando de um cara que era presidente da República, fraudando um documento de carteira de vacinação para poder fugir do país, entrar num outro país por uma vacina que ele não tomou. Isso por si só já implicaria alguns crimes. Infração de medida sanitária, artigo 268, pena de 1 mês a 1 ano de prisão. Associação criminosa, artigo 288, pena de 1 a 3 anos de prisão. Inserção de dados falsos, artigo 313, pena de 3 a 12 anos de prisão. Corrupção de menores, porque fez também para os filhos, artigo 218, pena de 1 a 4 anos de prisão. Isso só neste caso da falsificação. Agora, tem uma coisa aí, a gente falou do coronel Cid, que o fio do novelo vai sendo puxado, que aproxima muito, é uma analogia que não tem como fugir dela, o Bolsonaro com o grande gangster italo-americano do século XX, Al Capone. O Al Capone era envolvido com todo tipo de crime, desde assassinato, tráfico, estímulo à prostituição, enfim, roubo, corrupção,
Todo tipo de fraude estava lá o Al Capone, ele cresceu, ganhou poder na história da lei seca nos Estados Unidos e por aí vai. Só que o Al Capone encobria bem os seus crimes, de maneira que quando o Al Capone foi preso, foi por uma sonegação na declaração de imposto de renda. Ou seja, o Al Capone foi pego por uma coisa aparentemente secundária, mas depois isso foi levando a todo o fio e ao conjunto de práticas criminosas do Al Capone. O Bolsonaro tomou a sua primeira operação da Polícia Federal, é importante dizer, primeira, porque do jeito que a coisa anda, outras virão. A primeira operação da Polícia Federal por uma supostamente ingênua alteração, fraude, manipulação da carteira de vacinação. Mas assim como o Al Capone, tudo nos leva a crer que isso é o começo. Porque pegou o Coronel Cid, nessa mesma operação. O Coronel Cid foi pego por estar envolvido na fraude da carteira de vacinação. Aí já encontrou no zap do cara um plano, um roteiro de golpe. A gente chega num crime muito mais grave, que é crime contra a democracia, contra o Estado de Direito. E vai envolvendo, vai envolvendo. Ou seja, tá chegando perto, muito perto do Bolsonaro. Cara, mas eu acho que o que às vezes as pessoas não estão considerando nesse caso é que é o seguinte, agora não tem mais justificativa. Eu me lembro quando pegaram a minuta do golpe na casa do Anderson Torres, quando fez a busca e apreensão lá. Aí foi o Valdemar Costa Neto, assim, presidente do PL, dizendo, não, mas isso todo mundo recebia, tinha gente que me entregava em aeroporto, minutas dessas, colocando como uma coisa, sabe, corriqueira. O ministro da Justiça do Bolsonaro tinha uma minuta do golpe. Que tipo de legitimação jurídica eles fariam para poder sustentar o golpe, invalidando o TSE e por aí vai. E passou, né? E os bolsonaristas passaram o último mês inteiro em relação ao PL da fake news, né, que ia ser votado essa semana, acusando o governo Lula de ditadura, atacando a liberdade de expressão. Querem criar a censura na internet. Veja, gente, aqui foi pego com a boca na botija, não tem mal o que dizer. Ai, não, história de golpe, isso era uma coisa de alguns. Ou o negócio da CPMI do 8 de janeiro, infiltrados que tentaram. Cara, braço direito do Bolsonaro. Tava lá, no celular dele, no zap dele, as mensagens trocadas, querendo dar golpe de Estado, propondo um caminho para golpe de Estado. Tá ali. Gente, não tem mais o que dizer. O golpismo estava ali. Só a única coisa que falta agora, depois de pegar o braço direito do cara, o ministro da Justiça do cara, é chegar no Bolsonaro, é chegar no capitão do golpe. Porque nós já pegamos toda a esquadra do golpe, já tá aí, escancarada, e é uma questão de tempo. E a capivara do Coronel Cid já vem de bem antes. Em junho, julho do ano passado, ele também foi indiciado, estava lá pelo envolvimento dele nos ataques à urna eletrônica, naquelas lives e tal, que se atacava e se descredibilizava o sistema eleitoral. Mais recentemente, ele apareceu como o cara que foi abafar o escândalo das joias. O Cid foi que o Bolsonaro mandou ali para tentar resgatar os 16 milhões de joias que tinham ficado lá na Receita Federal. E o portal Metrópole denunciou no início desse ano que o Cid também era o responsável por uma espécie de caixa 2 no Palácio do Planalto para as despesas do Bolsonaro e da família dele, fazia saques lá no caixa eletrônico do próprio Planalto. Ou seja, o Coronel Cid está envolvido até o pescoço com as práticas criminosas do bolsonarismo e, como foi mostrado agora nas mensagens, com o golpe também, com a carteira de vacinação e com o golpe. E o Cid não é qualquer um, gente. O Cid tinha uma relação anterior com o Bolsonaro, porque ele é filho de um outro coronel que foi colega do Bolsonaro lá na Academia de Agulhas Negras, no tempo que ele prestou exército e tudo mais. Essa relação vem de longe, uma relação de confiança, estilo a do Bolsonaro com Queiroz, que também tinha lá desde os anos 80, aí o Flávio Bolsonaro herdou. São esses vínculos de agregados da família miliciana que vão se envolvendo. Foi por aí que se chegou diretamente no Bolsonaro, que levou a operação de busca e apreensão pela carteira de vacina. Mas, aliás, a história, os movimentos da história são irônicos demais. Justamente o cara que contribuiu na pandemia para 700 mil mortes no Brasil, que chegou a dizer que vacina podia levar a AIDS, que quem tomasse vacina da Covid virava jacaré. Pois é, logo ele foi se complicar agora por uma fraude na sua própria carteira de vacinação. Que o Bolsonaro seja julgado e punido por todos os crimes que ele cometeu. E não é uma questão de vingança, gente. Ai, tá preso ao passado, vamos falar do presente. Nós precisamos falar do presente. Agora, quando não se acerta as contas com as feridas do passado, elas permanecem abertas e elas obstruem o presente e comprometem o nosso futuro. Não é vingança, é justiça em nome de milhares e milhares e milhares de vítimas, em nome de milhões de familiares que perderam seus entes queridos, em nome da democracia brasileira tão duramente conquistada e alvo de tentativas golpistas infames do Bolsonaro e do seu círculo político, em nome de tudo isso
E para que nunca mais se repita, a gente precisa de justiça. A cada nova investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, fica claro todas as máfias que o Bolsonaro construiu. Desde a corrupção, no sentido tradicional, lá, a máfia do ouro, né, das barras de ouro no Ministério da Educação, de propina da vacina, dos imóveis em dinheiro vivo, do favorecimento pessoal com joias e até com falsificação de carteira de vacinação. A cada dia isso fica mais evidente e o Bolsonaro fica cada vez mais indefensável para as pessoas que têm bom senso no Brasil. Quem diria que depois de 4 anos no poder, gritando, ofendendo, o Bolsonaro está à beira da cadeia. Nós não vamos desistir e não vamos permitir anistia no Brasil.